Olá. Bom, nós vamos agora abordar uma questão que tem um impacto direto na qualidade dos serviços, que é o controle ambiental. É claro que um ambiente de trabalho sadio, salubre, contribui para que você consiga manter um padrão de qualidade aceitável. E para isso nós temos que adotar determinadas posturas e determinadas atitudes no sentido de garantir que o nosso ambiente de trabalho fique efetivamente controlado e livre de problemas que podem decorrer pela ausência desses cuidados. Quando se fala de controle ambiental, a gente tem que ter em mente que todo serviço deve adotar medidas de controle do ambiente a fim de evitar o aparecimento das chamadas pragas urbanas e demais condições insalubres. Dentre essas medidas se destacam a detetização periódica, a limpeza do reservatório de água e a colocação de telas e tampas nos ralos. Quando se fala de detetização, a gente tem que entender que é uma manobra que faz a aplicação de produtos químicos destinados a evitar o aparecimento e a proliferação de pragas urbanas, como baratas, formigas, mosquitos e ratos. Gente, e aqui é importante, porque às vezes a gente não se atém a determinadas informações técnicas, até porque não é da área exclusiva da podologia. Mas, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, quem trabalha na parte de controle de infecção, né, tem verdadeiro horror à formiga. Por quê? Porque a formiga ela é tão ou mais contaminada do que a barata, por exemplo, né? E é um dos principais fatores de infecção hospitalar quando o hospital está infestado por formiga, porque a formiga passa em lugares sujos e vai andando, né, e vai distribuindo micro-organismo e todo tipo de sujeira, né, para estruturas que muitas vezes acabam ficando contaminadas. Então, a adoção do processo de detetização evita que isso daí venha acontecer, certo? Para que a detetização seja válida, a empresa responsável pelo processo deve possuir licença emitida pela Vigilância Sanitária Local e usar somente produtos registrados na Anvisa, porque se não usar um produto registrado na Anvisa, como eu já disse em outras ocasiões, não existe a garantia da qualidade que aquele produto foi feito dentro de padrões Fabris aceitáveis, tá? A gente percebe aqui o aplicador da detetização devidamente equipado com os EPIs que são requeridos para a atividade dele, né? E que aí você vai ter um serviço de qualidade, um serviço que efetivamente vai atender a tua necessidade. Então, a empresa que faz essa detetização, ela deve emitir um comprovante em que conste o prazo de validade. A empresa deve informar por escrito quais os cuidados que você deve ter antes de fazer a detetização, durante o procedimento de detetização e após o procedimento de detetização. A gente sabe que conforme o produto que é utilizado, às vezes você não precisa você continua trabalhando, não vai afetar em nada. Já tem alguns produtos que você é obrigado às vezes a ficar 4, 5, 6 horas com o ambiente fechado, para não ter problema de você ter algum tipo de irritação respiratória, irritação de pele. Então, quem tem que informar isso para vocês é a empresa responsável, porque uma empresa de detetização, quando ela é licenciada junto à Vigilância Sanitária, ela tem um profissional responsável técnico, ou um biólogo, ou um químico, e geralmente são esses dois profissionais que vão conhecer o local e fazer as devidas recomendações para vocês. Então, imagina que você não pode deixar, por exemplo, instrumental, você não pode deixar determinados produtos aí expostos ao produto químico da detetização, sob pena de contaminar e depois você ter que acabar se desfazendo desses produtos, porque eles vão estar contaminados e não podem ser mais utilizados, tá? Bom, então a empresa que faz a detetização, ela dá o certificado, né, aonde vai constar a validade, quando que vai ser feito. Eu chamo a atenção aqui para vocês que logo abaixo aqui do campo data da execução, nós temos o número do Cadastro Estadual de Vigilância Sanitária,
né, que é a documentação que ele tem junto à vigilância, que comprova que é uma empresa regular e que não vai ter problema de ter a detetização questionada por não estar dentro das exigências, tá certo? Então, vejam bem como é que é um certificado de uma empresa que está atendendo às exigências da legislação. Uma das dúvidas que é bastante comum a gente ouvir quando a gente aborda a questão da detetização é a questão da validade, né? Ah, mas quanto tempo dura? Porque, olha, veio uma empresa aqui e falou que era 3 meses, a outra dá 6 meses, como é que fica isso? Estão querendo me enrolar? Na verdade, pode até ter empresas que queiram te enrolar, mas o que vai determinar tecnicamente a validade da esterilização é a localização do teu estabelecimento, né? E também o tipo de produto que é utilizado. Tem produtos que têm uma ação residual mais longa e tem outros que têm uma ação residual mais curta. Então é óbvio que se você usar um produto que tem uma ação residual mais curta, você vai ter que fazer as detetizações de menos e menos tempo, né? Mas, em média, a detetização costuma gerar 6 meses, principalmente quando a gente está falando no serviço no ambiente de podologia, que é um ambiente que não tem possibilidade de alimento estragado e coisas diferentes, por exemplo, de uma padaria, por exemplo, que você tem que fazer detetização praticamente a cada mês, uma vez por mês, você é obrigado a fazer detetização, tá? Então é lógico que a utilização também, o uso do imóvel vai determinar essa validade, certo? Bom, um outro quesito importante quando a gente fala de controle ambiental é a limpeza periódica do reservatório de água. A água ela tem um papel importante durante a realização de procedimentos de podologia, para você fazer a higienização das suas mãos, enfim. Então, manter as boas condições da água utilizada é importante para garantir o padrão sanitário aceitável. Essa atividade também deve ser contratada junto a uma empresa especializada e deve ser feita a cada 6 meses. A limpeza da caixa d'água, gente, ela já é diferente da detetização, ela é a cada 6 meses, a não ser que no local onde você instalou o seu serviço ocorra uma enchente, ocorra uma situação inusitada, que aí sim você vai precisar fazer a limpeza em um intervalo menor. A enchente, por exemplo, é uma condição que vai te obrigar, porque você imagina se tem uma enchente, muitas vezes a água vai ficar contaminada e aí você vai ser obrigado a fazer a limpeza, mas em regra geral, a cada 6 meses você faz no procedimento. E é claro que aqui a gente pode ver como que é feito, né? É feita uma escovação, é feita uma aplicação aí de produtos químicos que vão remover todo esse limbo, né? Aqui dá para ver bem aqui nessa foto, uma foto boa, que dá para a gente ver que a quantidade de limbo, de sujeira realmente que vai se acumulando, né, no fundo da caixa. É claro que vai diminuindo e vai prejudicando a qualidade sanitária dessa água, né? Então aí a gente precisa fazer a limpeza e depois é sempre importante lembrar da questão do reservatório de água ficar tampado, né? Isso é uma recomendação, inclusive, dado aí pelo pessoal que trabalha aí na área de controle de dengue, por exemplo, que se você deixar uma caixa de água sem a tampa, você vai estar instalando um criador de mosquito da dengue, né? Então é muito importante a caixa fechada. É lógico que muitas vezes você não vai ter condição de subir no telhado para ver, mas sempre orientar e pedir para a pessoa que fez a limpeza manter a caixa bem fechada, né? Bem tampada, para não ter nenhum tipo de problema, certo? E aí, depois do processo realizado, o que vai acontecer? Nós vamos pegar e essa empresa vai emitir o certificado de limpeza da caixa d'água, certo? Então, vocês percebam aqui o que é um certificado, as informações que é dado, então aí você está tranquilo em relação a isso. E esses documentos, gente, muitas vezes eles são solicitados quando você tem uma inspeção de vigilância sanitária, então é importante você manter sempre cópia disso no estabelecimento e, se no caso de precisar mostrar, você já está aí com tudo na mão, tá? Bem,
Um outro quesito, uma outra etapa desse controle ambiental que a gente se refere é a colocação de telas e tampas nos ralos. E isso também é uma coisa que tem uma importância bastante grande. A gente pensa assim, ah não, isso daí é bobagem, não vai interferir. Interfere e muito, tá? Porque as telas e as tampas de ralos, elas são barreiras auxiliares contra a infestação de praga urbana e devem ser instaladas sempre que possível. As telas milimétricas nas janelas impedem a entrada de mosquitos e outras pragas voadoras. Então aqui, por exemplo, nós temos nessa foto de cima, aí, com essa parede de tijolo à vista, a colocação de tela pelo lado externo, né? E essa tela, vocês percebem que ela está bem adaptada na janela, ela pode ser retirada eventualmente para depois ser o processo de limpeza, mas que tem aí ela garante realmente que não vai haver entrada de pragas por esse local. Aqui embaixo, por exemplo, nessa outra foto, você percebe que aqui nós temos portas de correio que foram instaladas essas telas também para evitar infestação. É muito desagradável você estar num ambiente cuidando da sua saúde e de repente você está se deparando aí com mosquito, com essa coisa toda. Então realmente é importante a gente fazer a colocação das telas. Em relação à colocação de tampa de ralos. Os ralos são a principal entrada de baratas no estabelecimento ou mesmo residência. Assim sendo, a legislação sanitária exige a colocação de tampas escamoteáveis, ou seja, tampas que abrem e fecham, como forma de impedir a entrada dessas pragas. Gente, é verdade. Barata, principalmente barata, ela entra pelo ralo, né? Porque a barata gosta é um habitat natural dela, a parte tipo de esgoto, né? Então o que vai acontecer? Pelo ralo que vai acabar, ela retorna por essa tubulação e acaba entrando na sua casa, no seu serviço, enfim, por conta disso. Então a colocação da chamada tampa escamoteável é justamente essa. Eu não sei se alguém já viu isso. Essa tampinha é uma tampinha que abre e fecha, vocês percebam aqui na parte superior que ela tem esse dispositivo de abrir e fechar, ou seja, você mantém esse ralo sempre fechado, você só vai abrir ele na hora que for fazer a limpeza e for escoar a água que foi utilizada na limpeza. Acabou de escoar, fecha o ralo e acabou a história. Então, isso é uma medida importante para você evitar de ter uma infestação aí de pragas urbanas no seu estabelecimento. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Consultem o material de apoio e consultem a gente no plantão de dúvidas caso você queira aprofundar algum tipo de questão. Até a próxima!